Muito bem, vamos dar sequência à nossa disciplina de máquinas agrícolas e implementos. Essa disciplina que nós dedicamos a falar principalmente sobre a colheita mecanizada. E hoje nós vamos falar de um conceito muito importante que pode ser aplicado às colhedoras, mas também pode ser aplicado para qualquer outra máquina agrícola ou implemento. É o conceito de capacidade de campo. A capacidade de campo é uma informação muito importante porque nós temos a quantidade de área operada por aquele implemento ou máquina relacionada pelo tempo. É a capacidade da máquina dada em hectares por hora. Mas em quais situações pode ser aplicado esse conceito de capacidade de campo? Em quais situações o gestor agrícola aplica esses conceitos? Basicamente, são duas situações principais. Na primeira situação que eu vou falar, está relacionado ao planejamento de sistemas mecanizados. E aqui eu vou colocar uma situação hipotética. Vamos imaginar que o agricultor tenha que fazer a colheita numa área de 250 hectares. E esse agricultor ele dispõe de duas máquinas colhedoras. Quanto tempo esse agricultor vai demorar para abranger esses 250 hectares? A resposta é dada a partir dos princípios dos estudos dados pela capacidade de trabalho dessas máquinas, a partir da capacidade de campo. Uma outra situação que nós podemos também aplicar os conceitos da capacidade de campo é quando se deseja fazer o dimensionamento de sistemas mecanizados. E aqui eu vou colocar então uma segunda situação. Imagine que o agricultor tenha uma área de 450 hectares para ser cultivada. Ou então, aqui que nós estamos falando, sobre colheita, sejam 450 hectares que serão necessários aplicar colhedoras. Quantos conjuntos serão utilizados para fazer a cobertura desses 450 hectares em 21 dias, por exemplo, que é uma janela aproximada de uma colheita mecanizada de grãos? Essa resposta também pode ser obtida a partir dos conceitos da capacidade de campo. E aqui nessa tela nós temos um conceito que fala sobre a capacidade de campo teórica. Nesse caso da capacidade de campo teórica, é possível se calcular utilizando a largura efetiva da máquina, e como nós estamos falando aqui de colhedora, nós vamos tomar aqui como consideração a largura da plataforma multiplicado pela velocidade de deslocamento em km por hora. Esse fator que nós utilizamos aqui de 10 é para fazer a conversão, para nós termos como sair da unidade em hectares por hora. Mas, nesse caso aqui da capacidade de campo teórica, nós não vamos considerar os tempos de parada. É uma capacidade de campo teórica. Agora, vamos falar sobre a capacidade de campo efetiva. Nesse caso, nós vamos calcular a capacidade de campo efetiva considerando a área total de trabalho realizada pela máquina relacionado pelo tempo em operação com a máquina. Então, nesse caso da capacidade de campo efetiva, também não estamos considerando os tempos de parada, mas
foi considerado a área total em trabalho e também o tempo total em que a máquina estava trabalhando, para dessa forma calcular a capacidade de campo efetiva. Uma terceira forma que a capacidade de campo pode assumir, nós vamos ter a CCO, que é a capacidade de campo operacional. Nesta forma, nós vamos considerar os tempos de parada, que pode ser tempos de preparo para a máquina, os tempos de manobra, os tempos de abastecimento e o tempo principal, que é o tempo em operação. Então, nós temos a área total trabalhada relacionada com o tempo total, que inclui todos os tempos para ser realizada essa operação nessa área. Então, nós temos aqui a capacidade de campo operacional. E uma forma que essa capacidade de campo operacional pode ser calculada, nós temos a eficiência de campo dada em porcentagem. Mas aqui, né, no cálculo da capacidade de campo operacional, né, nós então vamos considerar a largura efetiva da máquina em metros, a velocidade em quilômetros por hora, a eficiência em um valor decimal. Então vamos imaginar que a eficiência de campo, que é o tempo que realmente a máquina está em operação em relação ao tempo total, essa eficiência seja de 80%. Então, aqui na fórmula, nós vamos considerar o valor em valor decimal de 0,8. E, novamente, nós vamos ter essa relação com o 10 para nós termos aqui, então, uma unidade de capacidade de campo operacional em hectares por hora. Então, o 10 é um fator de conversão para nós termos essa saída aqui de capacidade de campo operacional em hectares por hora. E essa eficiência operacional, que como eu disse já para vocês, que é uma relação entre o tempo da máquina em operação relacionado com o tempo total, essa eficiência ela tem uma variação e ela pode ser diferente para as diferentes operações agrícolas. Nosso foco é a colheita de grãos e essa eficiência operacional, de acordo com essa referência do Ripoll, fala em uma eficiência operacional para a colheita de grãos uma faixa de 60 a 80%. E o que depende, né? O que vai influenciar se essa eficiência é maior ou menor? Vai influenciar essa eficiência, o tamanho do talhão, o formato do talhão, os tempos em parada, os tempos para abastecimento, o tamanho da máquina, mas de uma forma geral, essa eficiência então tem essa variação de 60 a 80%. E vejo que aqui nós temos também, né, aproveitando as informações constantes na tabela, temos também uma listagem de eficiência de campo para outras operações agrícolas. Pois, como eu disse para vocês no início, esse conceito de capacidade de campo pode ser aplicado para qualquer máquina, para qualquer implemento agrícola em operação. E é um dos conceitos mais importantes para a mecanização. É um conceito simples, mas muito útil e importante para a mecanização agrícola. E aqui nós temos também uma outra tabela de eficiência operacional, né? E nessa tabela que fala aqui sobre eficiência operacional, nós temos uma outra referência, e essa aqui é a referência da ASAB, que traz no seu documento D497. Aqui também, né, nós podemos observar uma lista, né, com diferentes operações realizadas por diferentes máquinas e implementos. E entre essas opções, né, nós podemos observar, né, a eficiência, por exemplo, para as colhedoras, né, de algodão, eficiências relacionadas a semeadoras, colhedoras de forragem, cultivadores, enxadas rotativas. E aqui, então, nós temos os valores, né, novamente mostrando
essa faixa, né, de eficiência. Mas agora que nós vimos, né, esse conceito geral, né, que nós vimos então, né, principalmente o conceito principal que aqui eu queria mostrar para vocês é sobre a capacidade de campo operacional, essa capacidade de campo operacional que leva em conta a largura da máquina, a velocidade da máquina e a eficiência. E essa eficiência, ela, como eu mostrei para vocês, ela existe as referências que mostram valores médios de eficiência, mas é claro que esses valores de eficiência podem ser também corrigidos e levantados pelo gestor de mecanização em campo, e é o ideal, né, que esses valores sejam de eficiência sejam revisados pelo gestor de mecanização, mas agora na sequência nós também vamos observar alguns exercícios. E nesse primeiro exercício, qual que é a ideia? A ideia é calcular qual a largura da plataforma de trabalho para uma colhedora de cereais para se obter uma velocidade de 2,5 hectares por hora, operando a uma velocidade de 5 km por hora com uma eficiência de campo de 70%. Então, qual plataforma atende essas especificações? Atende uma especificação de capacidade de campo, nesse caso operacional, de 2,5 hectares por hora, trabalhando nessa velocidade de 5 km por hora com eficiência de campo. Com eficiência de campo de 70%. É uma plataforma de 17 pés, 20 pés, 25 pés, 30 pés ou 35 pés. Lembrando que aqui, como uma observação, mostra que um pé equivale a 0,3848 metros. Para essa resposta, vocês vão utilizar essa fórmula da capacidade de campo operacional, em que nós vamos utilizar a velocidade de 5 km por hora, a eficiência de 70% e a capacidade de campo operacional de 2,5 hectares por hora. Além deste exercício número 1, nós temos aqui ainda uma sequência de vários exercícios, como esse outro exercício número 2, e também vocês vão poder fazer esse cálculo considerando os conceitos de capacidade de campo.